Olá a todos. No Congresso Haggai de 2014, o pastor Ebenezer, ele fez a abertura daquele momento, trazendo uma reflexão para todos nós sobre a natureza e as características do verdadeiro evangelho. E eu gostaria de hoje compartilhar com cada um de vocês essa reflexão para nos lembrar qual é o evangelho em que nós temos convicção, o evangelho que nós acreditamos, o evangelho que nós obedecemos. Porque hoje, com tantos evangelhos sendo anunciados, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro, evangelhos falsificados, evangelhos distorcidos, evangelhos equivocados. Então, em que evangelho você crê? É no evangelho de Lutero, no evangelho de Calvino, é no evangelho que crê que se fala em línguas, ou no evangelho que se proíbe falar em línguas, é no evangelho daquele que batiza por imersão, no evangelho daqueles que batizam por aspersão, é no evangelho de Valdomiro Santiago, é no evangelho de R.R. Soares, de Edir Macedo, é no meu evangelho, aquele evangelho que somente eu entendo e somente eu explico. Não, o evangelho é anterior a tudo isso. E aqui eu quero, através do primeiro capítulo do livro de Paulo aos Romanos, estar descrevendo algumas características deste evangelho que eu e você cremos. Então, começando ali pelo versículo 1, Paulo vai dizer assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Verso 2: o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio de seus profetas nas sagradas escrituras. Então aqui eu entendo que o evangelho verdadeiro é um evangelho que é divino e é bíblico. É divino porque ele tem origem no próprio Deus. Ele tem origem não em Joseph Smith, em Ellen White, ou em algum outro apóstolo, ou em algum anjo, mas o Evangelho tem origem no próprio Deus. O Evangelho nasceu no coração de Deus. E ele é proclamado ali, pela primeira vez, já no livro de Gênesis, após o pecado, no capítulo 3, o chamado proto-evangelho. Então o evangelho verdadeiro, ele é divino. E ele é bíblico, porque de fato se encontra ali nas Escrituras, em todo o Velho Testamento, a proposta de Deus, que ele vai paulatinamente revelando aos seus santos, aos seus profetas, por meio dos profetas, o seu plano de redenção. E no Novo Testamento nós temos então toda a revelação completada e ali divulgada para todos nós, a criação da igreja. E Paulo vai dizer que o mistério que outrora foi oculto àqueles do passado, agora nos é revelado, e revelado o mistério de Deus, que é Cristo em vós, esperança da glória. Então, o evangelho que cremos é um evangelho divino e é um evangelho bíblico. Mas também o evangelho que cremos é o evangelho que é cristocêntrico. Acompanhe comigo no verso 3, com respeito a seu filho, esse é Jesus, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Então, o nosso evangelho é cristocêntrico. O evangelho ele é fundamentado na pessoa de Cristo, na pessoa e na obra de Cristo. Foi Cristo quem desceu das alturas, se encarnou, se tornou homem, se tornou servo. Foi Jesus quem esteve na Palestina por 3 anos, ali desenvolvendo seu ministério, treinando homens, pregando a mensagem do reino, fazendo milagres, curando, ressuscitando. E foi Cristo quem morreu por mim, por você, e ele ressuscitou e ele subiu em glória. Então, o nosso evangelho, o evangelho que cremos, ele é cristocêntrico. Por isso que é tão errado quando algumas pessoas vai testemunhar dizendo que
quando entrou na igreja tal, a sua vida mudou. Quando ele conheceu a igreja do fulano de tal, a sua vida melhorou. Não. Quando nós conhecemos a Cristo, quando nós aceitamos a Cristo, ou antes, quando Cristo nos aceitou, então a nossa vida se transformou. Por quê? Porque o Evangelho ele é cristocêntrico. Cristocêntrico. E a nossa música também deve ser cristocêntrica e não uma música de louvor e adoração, pretensamente, que seja antropocêntrica, o homem no centro. Mas o Evangelho também, ele é benevolente, e compõe aí o verso 5, que diz, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado. Recebemos graça. O Evangelho, ele é o Evangelho da graça. É o Evangelho em que, mesmo nós não merecendo, Cristo, por meio do Espírito Santo, nos faz entender a nossa natureza pecaminosa, nos faz entender que nós merecemos a condenação eterna, mas nos faz entender que nele nós temos a possibilidade da redenção. E tudo isso nos é dado de graça, pela graça. E a fé que Deus implanta no nosso coração é um ato da graça de Deus. Então, o Evangelho que nós cremos e que temos convicção é um Evangelho benevolente e é um Evangelho também que nos chama ao serviço. Aqui nesse texto lido, Paulo vai falar que viemos a receber graça e apostolado. Paulo de fato recebeu o apostolado. Ele foi chamado, foi convertido e foi chamado por Deus para ser um apóstolo e um grande apóstolo. Ali, um dos que mais evangelizou e que mais igrejas estabeleceu ali naquele período do primeiro século. Mas nós também, cada um de nós, crentes no Senhor Jesus, somos também chamados para servir no corpo de Cristo. Então, que nós também nos lembremos disso. Deus ele concede dons e talentos para que sejam usados a serviço do reino, a serviço da comunidade cristã, a serviço da igreja, para que a igreja seja edificada também. Então, o evangelho é benevolente e é um evangelho exigente. Veja ainda no verso 5, por amor do seu nome, para a obediência por fé. Então, Deus nos chama à obediência. Eu preciso entender que eu não posso viver o evangelho da forma como eu bem achar melhor. Eu não posso viver o evangelho da maneira como eu acho que deva ser. Porque Deus já coloca as regras e o padrão para vivermos esse relacionamento. Deus falou ao povo judeu, e cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos tenho ordenado. Deuteronômio capítulo 8. E para nós também essa ordem prevalece. E temos, não só nos 10 mandamentos, mas também em todo o Novo Testamento, diversas ordenanças, diversos mandamentos, diversos imperativos que vão ali regular e estabelecer a conduta da nossa vida cristã, para que a gente viva de uma forma compatível com aquele que se diz discípulo de Cristo. Então, o evangelho ele é exigente. Deus é exigente. Deus estabelece a regra do jogo, a regra do relacionamento. Não é um evangelho frouxo, um evangelho açucarado, um evangelho que você pode viver da forma que você acha que deve ser. Esse é o falso evangelho. O evangelho sempre nos chama a responder de forma obediente. Esse é o evangelho verdadeiro. Em quinto lugar, é o evangelho universal. Veja ainda no verso 5, que diz, para obediência por fé entre todos os gentios. No Velho Testamento,
Palavra de Deus, e o Deus era quase que exclusivamente para o povo judeu. Os judeus receberam os oráculos de Deus. É claro, você vê já no Velho Testamento que o Deus é o Deus de todos os povos. Isso é verdade. Mas a concepção mais forte é que o judeu era um povo exclusivo. Quando Cristo veio e estabeleceu a igreja, ali em Atos, ficou muito claro para todos, inclusive para os discípulos, que Deus era o Deus de todas as nações. O Evangelho é um Evangelho universal. É um Evangelho que atinge o latino-americano, o japonês, o americano, o europeu, o rico, o pobre, o homem, a mulher, o adulto, a criança, o velho, todos. O Evangelho é para todos. O Evangelho não é exclusivo de um povo, de uma raça, de uma etnia, de um idioma. O Evangelho é universal. E por último, o Evangelho também é comunitário. Aí no verso 6, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Também vós, também eu, também você, também todos nós. O Evangelho é comunitário, porque a igreja estabelecida por Deus, ela é essencialmente e necessariamente comunitária, feita de pessoas pecadoras, pessoas imperfeitas, porém pessoas remidas, salvas, chamadas para servir, chamadas para adorar, chamadas para obedecer. A igreja somos nós e nos reunimos num espaço físico, geográfico, e ali você tem o templo, onde a igreja se reúne em comunidade para servir e adorar a Deus, para se edificar mutuamente, e a igreja não é um indivíduo ali isolado do corpo. A igreja ela é comunitária. Você faz parte da igreja, eu faço parte da igreja. Por isso, é importante entender que mesmo quando nós estamos nesse tempo de isolamento social, nós ainda assim fazemos parte da igreja e podemos de muitas maneiras abençoar a igreja. A partir, por exemplo, da minha oração, da minha intercessão que eu faço pela igreja, pelos meus irmãos, pedindo que Deus nos proteja a todos nesse tempo tão difícil. Então, eu espero que nós sempre nos lembremos dessas características importantes do evangelho que nós cremos e do evangelho que temos convicção. Esse evangelho que é divino, bíblico, ele é cristocêntrico, benevolente, exigente, universal e comunitário. Este é o verdadeiro evangelho e é o evangelho que eu creio que eu e você seguimos para a honra e para a glória do Senhor nosso Deus. Que essa palavra possa te abençoar e te motivar a cada vez mais obedecer e aprender desse evangelho de Cristo.